Head da área de Relações com Investidores e Marketing na VBI. Hoje eu vou apresentar o Video Report dos fundos da casa referente ao mês de abril de 2024. Neste mês, destacamos o CVBI 11, que aumentou seus rendimentos para R$ 1,11 por cota, e o RVBI pagando R$ 0,75 por cota. Agora, para trazer o panorama de mercado do último mês, trazemos Ricardo Vieira, Senior Partner e Head do segmento de Real Estate Securities. Em abril, o principal driver do mercado para os fundos imobiliários, mais uma vez, foi o contexto macroeconômico. Então, antes de mais nada, é preciso entender o que o mundo anda vivendo atualmente. Basicamente, a gente tem vem de um rescaldo de um período de inflação mais alta no Brasil e no restante do mundo, ainda na esteira da desestruturação das cadeias globais de suprimentos como resultado da Covid-19. Em resposta a isso, o mundo passa por um período de juros mais elevados e a grande expectativa hoje é em que momento e com que intensidade esse corte de juros vai ocorrer, principalmente nos Estados Unidos. Com base nisso, a gente observou no mês de abril, e aí isso derivou para uma série de impactos nas economias emergentes, dentre elas o Brasil e, naturalmente, nos fundos imobiliários, a decisão do Fed de deixar para o segundo semestre desse ano o início de um novo ciclo de queda da taxa de juros por lá. Isso porque os dados de inflação ainda são um pouco resilientes nos Estados Unidos, então existem discussões se o corte de juros começa em setembro ou até mesmo em novembro desse ano. Com isso, por aqui, os juros futuros ficam mais elevados, as expectativas de corte na Selic acabam subindo um pouquinho, né? Então o juro terminal, que há poucos meses atrás estava para esse ano em 9%, agora já está em 10%, coincidindo com o fim aí do mandato do Campos Neto no Banco Central. E para o ano que vem, mais novos cortes, terminando em 9% e estabilizando daí em diante. Um outro fator que também ajudou a trazer um pouco de turbulência para o mercado local no mês de abril foi a LDO, né? A Lei de Diretrizes Orçamentárias, do Orçamento de 2025, que foi submetida ao Congresso com déficit zero. Quando a gente olha essa informação isoladamente, parece uma boa notícia, após quase uma década que o Brasil vem acumulando de déficit primário. Por outro lado, a Fazenda e o governo já haviam anunciado que existe uma expectativa de que o Brasil já em 2025 apresentasse superávit. Então isso demonstra uma deterioração potencial das contas públicas e do orçamento, e que só vai ser possível de fato concretizar esse superávit eventualmente a partir de 2026. Então isso também trouxe um certo grau de incerteza e de preocupação. Isso faz com que o juro futuro, apesar da Selic seguir caindo agora, como foi confirmado no início de maio, né, de 10,75 para 10,5, em linha com boa parte das expectativas do mercado. Porém, o juro futuro, né, o que se negocia no mercado secundário, nos vértices de 5 e 10 anos, que influencia muito no custo de capital das empresas e também no custo de capital dos investidores para ativos de risco, como os fundos imobiliários, acabou abrindo, passando o patamar simbólico aí dos 6%, a depender do dia com alta volatilidade, se aproxima até de 6,3% ao ano. Com isso, os investidores fogem um pouco dos ativos de risco e dos fundos imobiliários como um todo, e, como já é de praxe, em momentos assim, sofrem mais os fundos de tijolo em detrimento dos fundos de papel. Assim, no mês de abril, o IFIX recuou 0,8%, puxado pelos fundos de tijolo, que recuaram 1,1%, enquanto os fundos de papel ficaram praticamente estáveis, recuando 0,1%. No acumulado do ano, mesmo num contexto de corte de taxa Selic que costuma ser mais benéfico aos fundos de tijolo, os fundos de papel, diante dessa alta volatilidade do mercado, têm performado melhor. O IFIX segue em alta acumulada até o final de abril, de 2,1%, puxado pelos fundos de papel, com 3,1% de alta, enquanto os fundos de tijolo acumulam alta de apenas 1,5%. Por outro lado, mesmo diante de tanta turbulência, é interessante notar a resiliência que os fundos imobiliários têm demonstrado e o potencial de gerar baixa volatilidade na flutuação dos preços, quando comparado com outros ativos financeiros, mesmo em momentos de volatilidade mais aguda, por exemplo, das NTN-Bs. Para falar das novidades dos fundos de office, passo a palavra para a Natália Landi, Portfólio Manager do segmento. A VBI divulgou o anúncio de início da 7ª emissão de cotas do FII VBI Prime Properties, o PVBI 11, no dia 8 de maio, com montante total de R$ 350 milhões, correspondente a mais de 3,4 milhões de novas cotas. A destinação dessa emissão tem o objetivo de adquirir 48% do ativo Cidade Jardim e recompor o caixa do fundo. Com o intuito de promover constantes melhorias para vocês, nossos cotistas, apresentamos a partir desse mês algumas novidades nos relatórios gerenciais dos nossos fundos de papel. A partir de agora,
Passaremos a apresentar os comentários da gestão de forma mais detalhada e novas análises sobre a performance dos respectivos fundos. Essas foram as atualizações do mês de abril. Em caso de dúvidas, entre em contato com o nosso time de RI através do e-mail ri@vbirealestate.com ou acesse os sites dos fundos. Lembramos que esse vídeo report está disponível nas principais plataformas de streaming, podendo ser acompanhado tanto em formato de vídeo quanto de podcast. Siga a VBI no LinkedIn, Instagram e ative as notificações do YouTube para todas as novidades da casa. Muito obrigada e até o mês que vem!